Tá preparado, varão? Aleluia. Amém. Estenda sua mão, igreja. Senhor Jesus, nós oramos pela vida do teu filho, Paulo, Senhor. Ele fez todo o trabalho de um pregador. Preparou o texto, orou, se consagrou, estudou. Tudo isso ele fez, eu vi. Estava lá em casa e vi. Mas, Senhor, nada disso será suficiente se o Senhor mesmo não usá-lo. Senhor Jesus, nessa noite, cremos, Senhor Deus, que a tua palavra é poderosa para agir, traspassar o coração mais duro que tiver aqui hoje. Transpassar, curar os corações feridos, restaurar aqueles que precisam de um encontro com o Senhor. Usa Ele para tudo isso, Pai. Nós cremos pela fé que mesmo sendo imperfeitos como somos, ainda assim o Senhor nos usa, porque é o teu nome que vai ser glorificado nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Te amo. Graça e paz, igreja. Amém. Confesso que hoje, assim, logo no início do culto, fiquei emocionado, né? Porque Camila falou assim: olha, pega na mão do irmão que está do seu lado aí, ore com ele e tudo. Nessa hora eu estava passando no corredor aqui da igreja e peguei na mão da nossa irmã aqui, né? E que agora me sumiu o nome da cabeça. Dona Cida, isso. A Dona Cida, do qual o esposo não está vindo, né? Não está podendo dirigir direito, Dona Cida? É isso. E aí eu peguei na mão da Dona Cida ali, com todo respeito, e a gente orou junto. E eu vou falar um negócio para você, irmão. Foi benção, hein? Foi benção. Como eu fui tonto de não estar nos caminhos do Senhor quando eu tinha meus avós crentes, viu? Como eu fui bobo, porque quando eu tinha meus avós crentes, eu não era crente e eu não pude gozar desse momento. E orando com a Dona Cida ali, eu pude sentir mesmo assim o frescor do Espírito Santo. Irmãos, na oração a gente fica jovem, irmãos. O negócio foi lindo ali, viu? Eu fiquei assim emocionado com a presença de Deus ali, na nossa oração silenciosa ali, irmãos. Ô, coisa linda, viu? Deus te abençoe, viu, Dona Cida? Que o Senhor continue a te dar sonhos, viu? Que o Senhor continue a fazer a senhora a ter voos altos, viu? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Oh, aleluia, que Deus é bom. Ai, ai. Bora ministrar a palavra aos nossos corações, essa palavra que o Senhor ministrou no meu, e meu desejo é que o coração de vocês seja também encontrados nessa noite, em nome de Jesus. Na semana retrasada eu preguei sobre o segredo do contentamento, como Paulo descobriu o segredo, o que foi que Paulo descobriu, e Paulo descobriu que viver é uma virtude, viver contente é uma virtude, e ele então aprendeu o segredo. E qual que era o segredo dele? De aprender, de viver contente independente das circunstâncias, né? Então nós aprendemos que o contentamento é uma virtude, que portanto a gente precisa desenvolver essa virtude, mas o sujeito que vive sem contentamento, ele vive uma tristeza só, a realidade dele é uma tristeza. E o sujeito que tem uma realidade de tristeza, muitas vezes ele tem o quê? É dúvida, é ou não é? Muitas vezes o sujeito que vive triste, ele vive em dúvida. O André falou isso aqui hoje, ministrando louvor aqui, que muitas vezes, devido às circunstâncias, a gente acaba até achando que Deus não existe, ou que Deus não se importa, ou que Deus não está, ou que Deus não é. É ou não é, irmãos? Não é mais ou menos assim? E muitas vezes, quando a pessoa vive sem contentamento e vive em meio às dúvidas, isso bate a porta do coração. Portanto, abram suas Bíblias lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 31 a 39. Mas eu confesso assim, que eu gostaria de ler desde o capítulo 5, mas vai tomar muito tempo. E nós não temos esse tempo todo para ler isso juntos.
Mas eu te desafio a ler na sua casa, ler Romanos, e é linda essa carta aqui, viu? Romanos 8, 31, 39, a palavra do Senhor diz assim. Deixa eu pegar uma versão aqui melhor para esse texto. Que diremos então à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre esse texto aqui, viu? Esse texto que talvez muitas pessoas veem na traseira do caminhão, né? Como um símbolo assim de proteção total, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ai, ai. Irmãos, toda a carta de Romanos, ela tem como tema central a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. É isso. É uma justiça que julga e que salva, é uma justiça que julga o pecado, mas também manifesta a misericórdia ali da salvação. Paulo em Romanos, ele vai falar que todo mundo, todas as pessoas têm conhecimento de Deus e da bondade de Deus, quer seja pelas coisas criadas, quer seja pelas suas próprias consciências. Por isso, então, Paulo conclui, nas primeiras páginas ali de Romanos, ele fala assim: por isso, os seres humanos são indesculpáveis quando não glorificam a Deus. Paulo então chega assim a dizer que todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas são pecadoras. E portanto, todos, sem exceção, precisam ser salvos de seus pecados. Só que a justiça, irmãos, de Deus, ela é somente pela fé. Então assim, hoje vai ser um tipo de mensagem assim para levantar crente. Sabe esse tipo de mensagem assim que levanta crente? Amém, irmãos? Amém. Na verdade, assim, levanta crente, na verdade, isso é que curve o crente, né? Esse tipo de mensagem que curve o crente, mas vocês entenderam, né? Esse, pelo menos, é o meu desejo, que os crentes saiam daqui hoje, assim, regozijantes por essa mensagem, que é uma mensagem de esperança, irmãos. Nós precisamos trazer à memória o tamanho do amor de Deus por nós. Nós precisamos trazer à memória a qualidade desse amor de Deus por nós, as dimensões desse amor de Deus por nós, como Paulo mesmo escreve lá em Efésios, qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o comprimento do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, por nós. São dimensões que ele coloca que a razão humana, quando começa a pensar, e os matemáticos tentam calcular, não chega a uma conclusão de qual é a altura, o tamanho, a profundidade, a largura desse amor de Deus por nós. Portanto, é uma luta mesmo assim, a razão humana compreender isso. É ou não é uma luta, irmãos? É uma luta terrível e diária da nossa mente compreender o amor de Deus por nós. Primeiro, quando desgraça vem na nossa vida, a primeira coisa que fica em dúvida é o amor de Deus por nós. Mas é ou não é, irmãos? Quando coisas ruins acontecem com a gente já fica, não é possível. Não é possível.
Será que Deus me ama? Que nem um dia a Camila pregou aqui que todas as coisas elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo sua vontade. E pregou e disse isso e falou, irmãos, não quer dizer que seja dessa forma assim e tal, mas que por meio de todas as coisas, Deus está trabalhando em nosso favor. No dia seguinte, na garagem do prédio, tomamos uma pancada na traseira do carro. Eu saí do carro assim, e aí vinha a voz doce da minha esposa, todas as coisas cooperam para o bem. Eu falei, e não é, gente, que a palavra ela é prática mesmo? Aleluia. Irmãos, essa é uma mensagem que vai nos trazer esperança em meio ao caos. Portanto, copiando uma frase de Martin Lloyd Jones, o Senhor vai nos ensinar aqui, através da vida de Paulo, a doutrina da perseverança. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a doutrina da perseverança. E o verso 31, ele começa assim: que podemos dizer então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um texto, irmãos, que existem assim algumas perguntas que vai guiando o nosso coração, perguntas com respostas logo a seguir dessas perguntas, e que o nosso coração vai ter entendimento da obra de Deus completa em Cristo Jesus. Então, a primeira pergunta que a gente se depara aqui nesse texto é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, quer dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. E a prova disso, de que você não está sozinho, está no verso 32 que nós lemos, verso seguinte: porque aquele que não poupou seu próprio filho, mas por amor de todos nós o entregou, será que ele não nos dará de forma graciosa todas as outras coisas? A prova clara do amor de Deus por mim e por você, meu irmão, é a cruz. É a cruz de Cristo. Antes eu andava de um jeito, sem entender o amor de Cristo, mas quando eu cheguei diante da cruz de Cristo, o meu entendimento, ele foi transformado. Então, uma prova clara do amor de Deus por mim e por você é a cruz de Cristo. Foi ali na cruz que Deus, ele reconciliou todas as coisas. Foi na cruz que o plano da virtude da vida se consumou na sua morte e ressurreição. Foi na cruz que a morte morreu, irmão. Foi na cruz que a morte morreu, foi na cruz que encontramos a eterna redenção, foi na cruz que os nossos olhos se abriram, foi na cruz, meu irmão. E o lindo disso tudo é ver o detalhe do amor de Deus por nós. E qual é o detalhe do amor de Deus por nós? É essa pergunta: Deus é por nós. Essa é uma, ou melhor, pergunta não, essa é uma certeza: Deus é por nós. Essa é a certeza que nós temos aqui nesse texto. E é tão bonito e poderoso, irmãos, isso. Porque eu creio que você vai ler Romanos depois lá na sua casa. O próprio livro de Romanos, ali nas primeiras páginas, os primeiros capítulos, vai falar sobre a ira de Deus. E que a ira de Deus, ela se revela do céu. Ela se revela do céu. Do céu o Senhor manifesta toda a sua ira. É revelada assim a ira de Deus, de tal forma que ele entregou aos homens as suas próprias paixões. Foi isso. O ser humano, ele se encontrava em uma verdadeira desgraça. O pior de tudo, alguns ainda vivem assim, em desgraça. Porque não consegue entender esse amor de Deus, não consegue viver esse amor de Deus por nós. Paulo, ele mostra o diagnóstico do quadro obscuro da humanidade aqui no livro de Romanos, e depois ele começa então a falar do amor de Deus, o nosso Pai, a partir da pessoa de Jesus Cristo. E por isso então ele declara aqui que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. E que coisas são essas, irmãos? É a graça do perdão, é o amor paciente do qual Deus tem por mim e por você, e não nos consome em sua ira, irmãos. É a graça, irmãos, Deus tem um amor paciente por mim e por você. Eu não tenho paciência comigo. Eu não me aguento muitas vezes, mas não tenho o que fazer, eu habito nesse corpo, o que é que eu posso fazer?
A Camila diz que me ama e que me aguenta. Eu acredito. Mas é o amor de Deus também, viu? É o amor de Deus. Por ela mesma, ela já tinha me esganado. Irmãos, que coisas são essas? É o amor paciente do qual Deus nos suporta e não nos consome em sua ira diante desse quadro de vida que a gente tem. A gente é altos e baixos o tempo todo. Ora abençoa, ora amaldiçoa, ora levanta as mãos para adorar, ora fecha as mãos para querer agarrar alguém pelo pescoço. Essas são as coisas que Paulo está falando aqui, que Deus nos dá a nova vida no Espírito, que Deus nos adotou como filhos e herdeiros e co-herdeiros. Gente, o que é ser filho de Deus? Esse é um mistério que até os anjos buga a mente. Pedro fala, até os anjos não conseguem compreender, porque os anjos viram quem é o Filho de Deus, o próprio Jesus. E aí olha para essa natureza caída, essa humanidade caída que somos nós, e ainda somos declarados justos no céu, como Filho de Deus. Os anjos, quê? É mais ou menos isso que Pedro traduz lá, que é um mistério que até os anjos falam, mas como são filhos de Deus? Nós conhecemos o Filho de Deus. Deus nos chamou para uma vida plena, irmãos, mesmo nós estando mortos em nossos próprios pecados e delitos. Essas são as coisas maravilhosas que nós estamos lendo aqui. Essas são as coisas maravilhosas. Irmãos, nós merecíamos, sabe o quê? Era a mão pesada de Deus. Era isso que eu e você, nós merecemos, a mão pesada de Deus. Mas não, Ele é por nós. Ele é por nós, irmãos. Ele é por você. Isso basta. Isso basta. Mas você precisa crer nisso, irmãos. E por isso nós podemos declarar algumas verdades da palavra do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Deus eu ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me pode então fazer o homem? Quando a gente coloca essa partícula, se Deus é por nós, essa partícula muitas vezes quando as pessoas leem, as pessoas acham que é uma dúvida, né? Ah, se Deus é por nós, né? Mas não é uma dúvida, irmãos, é um fato, é uma certeza. Ou seja, já que Deus é por nós, quem é doido de ser contra nós? Quem é sem juízo de ser contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem é maluco o suficiente de ser contra os eleitos do Senhor, os escolhidos do Senhor, irmãos? Isso não é uma frase que blinda a nossa vida e, portanto, a gente vive de qualquer jeito, não, irmãos. Mas já que Deus é por nós, ou seja, toda oposição que vem contra mim e a sua vida, simplesmente não tem qualquer importância. Não tem qualquer importância, mas isso é uma base da qual a gente precisa viver. É uma base de uma certeza confiante. Essa é uma certeza confiante. Já que Deus é por nós, não tem nenhum sem juízo, neste mundo presente ou no porvir, que é capaz de ser contra os filhos do Senhor. Não permita que essa dúvida, irmãos, entre no seu coração, não. Não permita, não. Não permita que essa dúvida entre no seu coração a ponto de você duvidar do cuidado protetor desse Deus, ao ponto de você duvidar sobre o amor de Deus. A gente duvida sobre o amor de Deus quando pessoas que a gente ama sofrem uma tragédia e morrem. A gente duvida do amor de Deus quando a gente olha e fala assim, misericórdia, essa pessoa tão boa, tão querida, tão isso, morreu. Vocês sabem o resto, né? Aquela comparação que a gente faz. Eita, aquele ali não morre. O que a gente fala? Vaso ruim, não é? Vaso ruim não quebra. Não permita, irmãos, quando a gente usa essa partícula, se Deus é por nós, isso aqui, irmãos, não é tom de dúvida não, não é tom de dúvida não, mas na verdade Paulo está dizendo, certamente Ele é por nós, e isso nos dá uma garantia. Eu lembro, por exemplo, do salmista lá no Salmo 27, uma hora que ele diz assim, ainda
que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se uma guerra estourar contra mim, ainda assim eu vou confiar. Irmãos, esse homem vivia numa base de uma certeza confiante para dizer um trem desse. Nós crentes, sabe o que a gente faz? A gente ora para a guerra não estourar. Esse é o milagre. Esse homem está falando, ainda se estourar, eu vou confiar. Pode um exército se acampar contra mim. Irmãos, no 1 contra 1 já dá medo. No 1 contra 1 já dá medo. Hoje pela manhã, eu fui dar uma ducha no carro, e aí pedi socorro para o meu pai. Eu não vi, foi a nada, né? Ele disse que viu. Eu estava lá lavando o carro e meditando nessa mensagem aqui. E meu pai falando, eu estava ouvindo meu pai. Mas eu estava ali lavando o carro e meditando nessa mensagem. Ele falou, você viu aquele carro que parou ali? O que foi? Baixou o vidro e olhou a gente de cima a baixo. Eu falei, eita, é. Eu não gostei. Eu falei, pois é, eu também não. E continuei lá. Irmãos, no 1 contra 1 a gente tem medo. Imagina uma guerra contra nós estourando. Mas se nós vivemos nessa base da certeza de que se Deus é por nós, quem é maluco o suficiente para ser contra nós? A gente vive, irmãos. A gente vive confiante, glória a Deus por isso. Cristo morreu por nós, irmãos, mesmo a gente não valendo nada. Não é que a gente não tenha valor, mas a gente não valia nada, ué. É diferente. Pior que isso, irmãos. Cristo morreu por nós, mesmo a gente não tendo valor, ou melhor, mesmo a gente não valendo nada, é pior que isso, nós somos declarados inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Nós não somos bons, irmãos, e mesmo assim, Deus deu seu Filho por nós naquela cruz. Isso é a prova do amor de Deus por mim e por você. Se a gente olhar para esse cenário do Pai bondoso que é esse Deus, entregando seu próprio Filho na cruz, num sacrifício que é genuíno, irmãos, e ainda assim isso não tocar o seu coração, eu digo para você, não consigo ir adiante. Eu não tenho palavra suficiente que ultrapasse essa verdade. Eu sou limitado e eu vou chegar até esse ponto. Se essas palavras não são suficientes para tocar o teu coração, eu não sei o que é. Por isso que eu digo, irmãos. E por que eu digo isso? Porque Ele nos escolheu. Eu vou trazer um exemplo claro aqui do que é ser escolhido por Deus. Isso geralmente acontecia, esse exemplo que eu vou dar, geralmente acontecia quando éramos crianças. Quando eu era criança, tinha o jogo na escola, na rua, o jogo de futebol. Geralmente se pegava 2 habilidosos e botava para escolher o time. É ou não é? Entenderam, né, o que é ser escolhido por Deus, né? Nós ficávamos torcendo para ser escolhido. Eu sabia que eu não era o primeiro a ser escolhido, mas eu não queria ser o último. Porque quando é o último escolhido no jogo de futebol de criança, você fala, não teve jeito, é o que sobrou, né? Então, eu não fui escolhido, mas eu estou aqui, eu vou ter que participar, né? Na verdade, eu acho que se fizer isso com adulto também fica o mesmo sentimento, né? Eu lembro que quando eu dava aula em educação física escolar, tinha os menos habilidosos que nem queria ir para o jogo, porque eles já sabiam que eles nem seriam escolhidos, né? Mas tinha sempre um dia que eu virava o jogo. Eu botava, eram os mais orelha seca lá para escolher o time. Aqueles que não sabiam nem o que estava fazendo naquela quadra. Se tinha que ir para um lado ou para o outro. Se era para arremessar ou chutar. Eu pegava aqueles lá e falava, hoje são vocês que vão escolher o time. Ah, irmão. Os habilidosos ficavam angustiados. Eles ficavam angustiados. Era o dia da vingança. Oh, meu Deus, me perdoa por promover isso. Mas, irmãos, quando um amigo meu, ele estava para escolher o time, eu ficava tranquilo.
Porque eu sabia que eu não era o primeiro, mas ali na meiuca eu ia estar, né? De alguma forma eu ia estar ali. Porque é ruim. Qual que é o sentimento de quem não é escolhido? É ruim esse sentimento. Mas o reino de Deus é diferente. Porque Ele escolheu você e eu de forma deliberada. Não por conta das suas habilidades, nem das minhas habilidades. Ele escolheu a gente de forma deliberada, por amor, irmãos. O próprio livro aqui de Romanos diz que todos pecaram, e isso é a beleza do Evangelho, porque o Evangelho, o nível é por baixo. Todos pecaram. É por baixo que o Evangelho de Jesus Cristo nivela, irmãos. E aqui no reino de Deus é diferente. Jesus Cristo nos escolheu nele e fez isso de forma deliberada, por amor. Dito isto, irmãos, olha só o verso 33 e 34 que diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus declara justo diante dele. Quem tentará, ou seja, quem se atreve a acusar os eleitos, os escolhidos? E a resposta é clara: ninguém. É Deus quem justifica. Quem nos condenará então? A resposta é clara: ninguém. Por quê? Pois Cristo já morreu e ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Irmãos, o próprio Cristo intercede pela minha vida e pela sua. Então eu volto ao início da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas uma verdade precisa ser dita aqui, irmãos. Não significa que não existam adversários. Não significa que não exista oposição. Não significa que não exista a acusação. Talvez no seu trabalho tenha acusação contra você. Talvez seu vizinho tenha um monte de acusação contra você. Talvez sua esposa tenha acusação contra você. Talvez seu marido tenha acusação contra você. Talvez seu irmão tem acusação contra você. Não aqui, graças a Deus. Vai fora essas coisas. Sai para lá essas coisas. Aqui não tem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nenhum poder ou pensamento, que nenhum adversário ou coisa alguma tem poder quando Deus é por nós. E isso é uma verdade. Deus é por nós. Está escrito. Quem não concorda, que lute com isso. Deus é por nós e ponto final. Por essa verdade que Deus é por nós, é que todas as coisas cooperam conjuntamente para o nosso bem. Irmãos, outra coisa, verso 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercede por nós. Irmãos, não é que não mereçamos ser condenados. Não é isso. Porque na verdade nós merecíamos mesmo a condenação. Mas Cristo se fez maldito em nosso lugar. Cristo se fez maldito. Essa é uma verdade. Cristo se fez maldito naquele madeiro em nosso lugar. A verdade, irmãos, é que sempre terá alguém para nos condenar. A verdade é que sempre terá alguma situação para nos acusar, para nos condenar. Isso não vai faltar, irmãos, no nosso meio, alguém que nos acuse, alguém que nos condene. E existe causa de condenação, sim. Ou nós somos santão e não fazemos mal para os outros, é só os outros que fazem mal para nós. Mas ninguém te condena, irmãos, pois foi Cristo que morreu em seu e em meu lugar. Ele pagou o preço da condenação.
É por isso que não existe condenação, porque Ele pagou o preço da condenação uma vez por todas e para sempre. É por isso que ninguém é capaz de te condenar, porque Ele ressuscitou e vive está, e não tem mais preço de condenação por mim e por você, porque Ele morreu naquele madeiro e sobre Ele estava toda a condenação do mundo, mas Ele ressuscitou e portanto, como Ele vive, não existe mais condenação para os eleitos. Eita, aleluia! Eita, aleluia! Quem nos condenará, irmãos? Eu lembro, sabe do quê? Eu lembro lá de João, no Evangelho de João, aquela mulher que foi pega em adultério, que foi levada lá na praça, no meio daquele povo. Ela foi acusada, ela foi pega, ela foi acusada, e ela foi o quê? Condenada. E qual que era o preço que ela tinha que pagar? A morte, a própria vida. E aqueles homens já estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher que não estava fazendo nada de bom, ela estava fazendo coisa errada mesmo. Mas ela não contava que Jesus Cristo estava ali naquela hora. Vocês conhecem a história, não conhecem? Aquela história daquela mulher já ali lançada ao chão à vista de todos, pronto para ser apedrejada. E aí Jesus então diz uma frase só: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí um a um vai saindo de fininho, um a um vai saindo de fininho. Porque aquela palavra penetrou, não sei se no coração, mas pelo menos na mente penetrou. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, vocês já pararam para reparar nesse texto? Jesus é a própria lei que condenava, e a própria lei que estava ali, olhando aquele pecado, Ele não a condenou. Ele ainda até a história diz que ele está de cabeça baixa, né, fazendo uns rabiscos lá no chão, a gente não sabe o que era que ele estava escrevendo, alguns tentam descobrir esse trem tudo, mas amém. Mas ele de cabeça baixa, ele pergunta: e aí? Alguém te condenou? E então aquele Jesus diz para aquela mulher: agora vai, não peques mais. Você está livre, não peques mais. Mas a gente, irmãos, nós precisamos deixar claro uma coisa aqui, né? E por que isso? Porque tem gente que se acha bastante, irmãos. Tem gente que se acha, assim, uns seres alados, que não peca, entendeu? Que vive uma vida irrepreensível mesmo. Essa palavra é para você também, viu, irmãos? Meu querido, se você é esse ser acima de todas as coisas, acima da moral e tudo, eu digo, querido, você não é. Não é. Mais uma vez, porque todos pecaram. Esse exemplo, irmãos, mostra que não é que não existia condenação. Existia, teve causa sim. Essa mulher estava em adultério, teve causa sim. Existia condenação, mas o preço foi pago, irmãos, foi pago. Ele levou sobre si a punição, a paga dos nossos erros e pecados de Jesus Cristo. Levou sobre si e ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Que amor é esse, irmãos? Então temos uma segunda pergunta na divisão desse texto. E essa segunda pergunta está no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse é o ponto alto da mensagem. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é suficientemente capaz de nos separar do amor de Cristo? Ou o que é suficiente para realizar essa obra de separação do amor de Cristo por nossa vida? E aqui nós temos duas listas aqui de coisas que nós lemos aqui. A primeira dessa lista é no verso 35, serão as aflições? Serão as calamidades? Será a tribulação? Será a perseguição? Será a fome? A miséria?
A nudez, o perigo, a espada. Quando a gente lê isso, parece que não se encaixa nos nossos dias, né? Porque quem aqui vive por espada, irmão? É longe, né? É longe, é distante. Fome, irmãos. Quem no nosso meio passa fome? Ninguém. Ninguém. Mas não quer dizer que a despensa é cheia. E não quer dizer que o salário dure o mês todo. A igreja, irmãos, nessa época aqui vivia assim, enfrentava problemas grandes. A igreja estava sendo perseguida, os cristãos eram pendurados nas ruas de Roma como tocha viva. Eram queimados nas ruas de Roma, assim. As ruas de Roma eram iluminadas por conta dos irmãos, que eram queimados vivos. O Coliseu, ele foi criado, sei lá, 20, 30 anos, 15, ou pouco mais, depois desse período aqui. E o Coliseu, muitas vezes, servia de entretenimento, a plateia, quando colocava os cristãos para lutar com leões, para duelar com animais ferozes. Então, falar de espada para esse povo, de perigo, de miséria, era algo natural do cotidiano deles. Mas perceba uma coisa, irmãos. Agora, está diante de nós coisas que, porventura, nos faz ficar separados do amor de Deus. Quando passamos necessidade, culpamos a Deus. Quando passamos por perigo e, infelizmente, somos acometidos por aquilo, culpamos a Deus. Percebe isso, irmãos? Quando a perseguição vem para nós, se vier perseguição para nós, a gente segura as pontas ou a gente entrega os pontos? Hã? Se vier a perseguição, o que a gente faz? Vocês não estão vendo, mas eu tô. Teve irmãozinho que já fez assim, ó. Oh, Deus. Mas quais são as verdades, irmãos, de coisas que nos separam do amor de Deus, nesse mundo que a gente vive? Conforto, irmão. Conforto é lindo para isso. É lindo para nos separar do amor de Deus. Eu lembro uma vez num podcast que nós ouvimos, e ficou famoso esse podcast de uma missionária, e ela disse que um pastor, ele foi pego, né, um irmão foi pego por pregar o evangelho, não era para ele pregar o evangelho, não é isso? Eu não lembro agora exatamente, sim, então talvez eu dê um prazo que não era, mas assim, ele ficou coisa de 6 meses ajoelhado, irmãos, numa cisterna. Para ele parar de pregar o evangelho, irmãos. O próprio filho dele foi lá, pai, negue Jesus, pai, depois o senhor se vira com ele. Isso não é vida para o senhor não, pai, negue Jesus. E ele não negava não. Aquele homem, quando foi colocado em pé, ele não sabia mais andar, porque a parte inferior do corpo dele não existia mais, por ficar a circulação parada, de ficar ajoelhado 6 meses, irmãos. Existe sim perseguição nos nossos dias. Não está existindo desse jeito para nós. E a gente devia glorificar a Deus. Mas a gente não glorifica. A gente é emburrado, com a cara amarrada, porque deu errado as coisas. Porque Deus não olha para nós. Mas olha só que lindo. Ele continua. E no meio disso tudo, irmãos, ai, Deus, eu tenho que falar. Quando a gente vive em aflição, irmãos, o que a gente faz, o crente? A gente mata no peito ou a gente vive em negação e fantasia? O que a gente faz?
Eu sempre digo isso, irmãos, eu sempre digo, quando Camila teve diagnóstico, o povo estava fazendo umas campanhas de oração para cabelo não cair. Fala, não é possível isso, irmãos. Faça uma campanha de oração para os remédios dar certo e ela viver, não para o cabelo cair. Eu sei que isso é muito difícil para muitas pessoas. E sei que muitas pessoas sofrem com isso. Mas está entendendo que as aflições, quando vêm, as pessoas vivem em fantasia ou em negação. Não. Vamos seguir. No meio disso tudo, Paulo então escreve e ensina o povo. E ele fala assim, ele cita o Salmo 44, 22. Ele fala assim, ó, por amor de ti, por causa de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas levadas ao matadouro. Irmãos, precisamos aceitar isso. Com cristão é diferente. Ponto final, uai. Mas eu sofro mais que... E com cristão é assim, ponto final. Porque as nossas vidas servem de testemunho, de exemplo, para que outras pessoas alcancem o prêmio da salvação, que é uma vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É bom viver assim, não é, uai? Dói mesmo. Mas com cristão é diferente. A Bíblia não nos promete vida fácil. A Bíblia não nos promete uma vida sem dificuldade, sem problema. Se você passou por algum lugar que disse diferente disso, eu digo, fuja desse lugar. Porque não é verdade. Paulo está nos ensinando a doutrina da perseverança. Aleluia. Louvor, man in worship. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Eu ainda nem terminei o sermão, irmão, mas vamos começar em espírito de oração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Como é, irmãos? Tem uma pergunta que vem no meu coração. Como se pode resistir a tudo isso? Como se pode resistir a tudo isso? Perigo, espada? Como é entender que as coisas podem sim nos acometer nessa terra cheia de aflição, irmãos? Como é entender isso? Como entender as angústias? Fome, perigo? Mas na worship a gente pode fazer do não há portas ou ferrolhos. Podemos fazer essa, irmãos? Já está pronta, está no jeito, vamos fazer essa. Como é entender isso, irmãos? Angústia, fome, perigo, coisas futuras, as coisas insondáveis, como morte ou vida, anjos, demônios, poderes ou qualquer outra coisa ou criatura, nada disso é suficiente para nos separar do amor de Deus. Então eu volto à pergunta, irmãos. Como se pode resistir a tudo isso? Oh, Jesus. É o amor ao Senhor, irmãos. Como se pode resistir a tudo isso? É o amor do Senhor. Por esse motivo, então, Paulo ele coloca duas listas das coisas, das aflições que são da terra mesmo para nossas vidas. E ele coloca essa outra segunda lista, que coisas que a gente nem vê, irmãos. E estão tentando, tramando contra as nossas vidas. Mas no meio dessas duas listas ele escreve: em tudo, ou apesar de tudo, somos mais
que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. E em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quer seja de barriga vazia ou de barriga cheia, quer seja livre ou escravo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quer as coisas estejam simples, fáceis ou confortáveis ou não, ou quer esteja uma tragédia em nossa casa, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o motivo, irmãos, por esse motivo de que Deus é por nós, ninguém com juízo ou sem juízo é capaz de ser contra nós. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Vamos ficar de pé e adorar o nome dele. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Senhor? Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, só a voz dele nos acalma, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas. Não se esqueça disso. E ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro. Descanse, descanse, descanse no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Acreditamos em ti, Senhor. Tu és o nosso escudo, a nossa esperança, o nosso conforto, ó Deus. Tu és aquele que protege, aquele que cura, aquele que salva. Tu és o que batiza, o que liberta, Senhor. Vem, Santo Espírito, toma teus filhos nessa noite. Que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade
se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há nada, Senhor, suficientemente capaz de nos tirar do teu amor, de nos separar do teu amor. Não há doença, não há ansiedade, não há depressão, não há tristeza passível de morte. Não há nada suficientemente capaz de nos separar do teu amor. Quem nos condenará? Quem nos acusará? Oh Senhor Deus, guarda os teus filhos, livra-os, Senhor, de todo o mal. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança para os nossos lares, Pai, sabendo, Pai, que tudo, absolutamente tudo, o Senhor pode. Que o grande amor de Deus, o Pai, esse amor, Pai, que lança fora todo medo, esse amor, Pai, que perdoa pecados, esse amor, Pai, que fez com que Jesus fosse aquela cruz do Calvário. O Senhor é esse amor, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um que nos assiste, seja com cada irmão e irmã que está aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, irmãos. Passe ali no gourmet, irmãos. Vão na paz do Senhor, sabendo que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante de nós. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele